Nesta lição, conceituaremos os termos redenção, justificação e regeneração. Quais os sentidos destas palavras e quais as suas implicações no âmbito da teologia? Responderemos essas perguntas e também apontaremos quais os caminhos que devem ser trilhados para a manutenção da vida de santidade. E, por fim, ressaltaremos que fomos libertos do poder do pecado para vivermos uma vida completamente dedicada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 5, datada do dia 29 de janeiro de 2023, cujo título é Libertos para Viver em Santidade. Antes de expormos os pontos importantes da lição, eu quero me dirigir a você que é aluno e assinante da ferramenta EBD. A palavra é bem específica. Utilize todo o material exclusivo que semanalmente postamos aqui na plataforma da ferramenta. Postamos esse material pensando nos detalhes, na sua exposição de aula em classe, no seu êxito perante os alunos, na edificação da sua vida e também daqueles que lhe ouvem. E pensamos também no envolvimento de sua classe todos os dias da semana com os assuntos relacionados à Escola Bíblica Dominical. A ferramenta EBD é bênção para você. Os irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube, não passem por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E muito importante, ative o sininho para receber todas as notificações, principalmente o material gratuito que postamos aqui no YouTube. E faça uma coisa mais importante do que tudo isso que já disse aqui. Conheça a plataforma da ferramenta EBD. Irmão Murilo, como é que eu posso ter acesso a essa ferramenta? O link está na descrição desse vídeo. Você vai clicar e vai conhecer essa ferramenta extraordinária. Eu costumo dizer que a ferramenta EBD é o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto e o secretário da Escola Bíblica Dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. E você pode conferir a veracidade dessas palavras conhecendo a ferramenta EBD. Sem mais delongas, vamos à exposição de nossa aula. O texto principal nos diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 7. Na versão NVT ou NVI, o texto diz: porque Deus não nos chamou para a impureza. Veja que a palavra imundícia, traduzida na corrigida, ela é traduzida de forma diferente na NVI. E ela vem com esse sentido de impureza. Deus não nos chamou para uma vida de impureza, mas temos um chamado do Senhor para viver em santidade. A paráfrase NTLH lança luz sobre essa passagem quando registra o texto da seguinte maneira: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade. Então veja aqui, o pecado ao qual os tessalonicenses tinham uma tendência de falhar era um pecado de conotação sexual, imundícia, impureza e imoralidade. Mas olha o resto do versículo que diz: mas para sermos completamente dedicados a Ele, dedicados a Deus. E o tradutor da NTLH, ele fez essa tradução fazendo uma referência à santidade. E ele tem em mente que a santidade é uma vida completamente dedicada, voltada para Deus. Pensando no nosso texto principal, é importante dizer que a imoralidade, ela é um ato ou um costume que fere a
pureza moral. Aqueles que vivem em imoralidade ou em pecados do coração automaticamente estão excluídos de uma vida de santidade. Não dá para ser santo e continuar no pecado. Os irmãos de Tessalônica, antes de aceitarem Jesus, eram cativos, eram presos à imoralidade sexual. Agora, em Cristo, sentiam-se fortemente tentados nessa área, não só pela influência interna, pela lembrança da vida pregressa, mas também pelas tentações externas, pois eles habitavam em uma cidade que estava inundada por essa cultura de imoralidade. O ambiente moral do Império Romano não era nada salutar. A imoralidade, ela era um modo de vida. E graças ao trabalho dos escravos, que tinha muito naquela época, as pessoas livres tinham tempo de sobra para se entregar aos prazeres da moda. Os últimos prazeres da moda, eles se entregavam. Eles não negavam nada ao seu coração. Realizavam todas as suas concupiscências. A mensagem cristã falando da vida de santidade era algo inédito nessa cultura. Os tessalonicenses, eles andavam prazer após prazer e desfrutavam de todos os caminhos pecaminosos que vinham à sua mente. Agora, os cristãos aparecem nesse contexto, pregando que o sexo sem regra, o sexo fora do casamento, o sexo fora das normas estabelecidas por Deus é algo pecaminoso, é algo sujo, e eles ouvem essa mensagem com uma certa rejeição. Os tessalonicenses crentes em Jesus enfrentavam dificuldades, porque eles tinham que ser contraculturais. Eles deviam caminhar na contramão do mundo. E Paulo, percebendo que não era fácil para os recém-convertidos lutar contra essas tentações, ele apresenta aqui na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, pelo menos 4 motivos pelos quais eles deveriam viver uma vida de santidade, uma vida longe da imoralidade sexual. E esses motivos, eles podem ser resumidos em 4 palavras: agradar, obedecer, glorificar e se relacionar. Por que um irmão podia perguntar, que devo não viver da mesma forma das pessoas que estão ao meu redor? Ali ele se entrega, ali ele tem 2 esposas, aquele ali tem uma esposa em casa, mas busca prazer fora, e as mais diversas expressões da imoralidade. Por que eu não posso fazer isso? Por que é errado? Por que eu preciso ser diferente? Por que eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida separada dessas coisas? Paulo explica. E em primeiro lugar, ele diz aos Tessalonicenses que viver uma vida separada do pecado agrada a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:1: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. O crente é alguém que busca agradar o Senhor como objetivo principal de sua vida. Deve ser a nossa finalidade ao dizer não ao pecado. Não é só uma negação daquilo que é mal, mas eu estou dizendo não aqui na terra para dizer um sim lá no céu. Eu prefiro viver a tua vontade, eu prefiro estar em tua presença, eu prefiro te agradar do que ceder aos prazeres do meu coração. Em segundo lugar, Paulo, ele orienta os Tessalonicenses dizendo que devemos manter uma vida separada da imoralidade, não só para agradar a Deus, mas também como uma expressão de obediência à sua vontade e palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Você que está me ouvindo aí, seus alunos que vão lhe ouvir depois, expor esta referência, explicar esta lição, precisam entender que é um propósito, que há uma vontade divina por trás de uma vida de santidade. Não é só se separar do mundo, ser um ermitão. Não. A Bíblia não fala disso, né? Ser um monge. A Bíblia fala daquele que vive mesmo em trevas, brilhando como luz, vivendo em santidade, vivendo para agradar a Deus em obediência à sua palavra. O propósito de Deus é a nossa santificação. Há um plano de Deus voltado a isso. E nós devemos assim viver conforme a sua vontade. Em terceiro lugar, veja, já falamos sobre agradar
e obedecer. Agora vem a questão de glorificar. Olha a expressão que Paulo utiliza no versículo de número 4 do capítulo 4. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Viver de forma digna. Viver de forma que o Senhor seja glorificado. Os cristãos devem ser diferentes dos incrédulos. Você vive lá em seu trabalho, você deve ser diferente dos incrédulos. Você deve ser diferente das pessoas que lhe rodeiam e não conhecem a Jesus. Então por que eu vivo em santidade? Por que eu preciso ser diferente? Primeiro, para agradá-lo. Segundo, para obedecê-lo. E terceiro, para glorificá-lo. Nós que o conhecemos devemos glorificá-lo através do nosso testemunho nesse mundo mau. E em quarto lugar, nós falamos aqui apenas recapitulando sobre agradar, obedecer e glorificar. E agora vem a questão do relacionar. Não dá para ter um relacionamento com Deus se vive uma vida de pecado, porque a Bíblia diz que Ele é santo, e se Ele é santo, eu também, como seu servo, devo ser santo. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos que não suporta ver o mal. Deus não compactua com o pecado, e, portanto, o pecador primeiro precisa ser lavado no sangue de Jesus, santificado, para só então se aproximar da presença de Deus. E à medida que vivo uma vida de santidade, negando os desejos da minha natureza pecaminosa, eu posso me relacionar intimamente com Deus. Andar em santidade inclui ter um relacionamento correto com Deus Pai, que nos chamou, com Deus Filho, que morreu por nós, e com Deus Espírito Santo, que habita em nós. Somos templo e morada do Espírito. E a nossa casa espiritual não pode estar suja com o lixo do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o nosso resumo da lição nos diz: o cristão foi resgatado por um bom preço. Grife aí essa palavra resgatado. Fomos resgatados por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão aqui, resgatado. Resgatado tem o sentido de remido, tem o sentido de redenção, sentido de comprado. A expressão redenção é uma palavra que pode ser definida como livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor, por um resgatador. Redenção é um conceito básico para a visão bíblica de salvação. E nós veremos aqui, à medida em que formos expondo a lição, que há alguns elementos, alguns termos que são inerentes à salvação. E eles são redenção, justificação, regeneração, redenção, justificação, regeneração e santificação. Não posso esquecer desse termo também essencial, santificação. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo e através dele. É Jesus quem efetua a nossa redenção. Em outras palavras, entenda aí, não leve dúvida para a sua classe. Quando eu digo que a redenção é uma obra de Cristo, eu estou dizendo que Ele é o nosso resgatador. É Ele quem paga o preço pelo nosso pecado. E qual foi o preço que Ele pagou para que as nossas dívidas fossem saldadas? A Bíblia nos diz em Tito, capítulo 2, versículo 14, o seguinte: Ele deu a si mesmo por nós. Então veja, o preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção foi o próprio Cristo Jesus. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir, de nos resgatar, de nos comprar, de pagar o preço da nossa dívida. Ele nos remiu de toda iniquidade. Ele nos purificou para si mesmos. Ele nos fez um povo exclusivo seu, dedicado à prática de boas obras. Hebreus capítulo 9, versículo 12, a versão NTLH diz: quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O preço era muito alto.
sangue de bode, sangue de ovelha, ouro e prata não poderiam pagar a nossa dívida diante de Deus, porque a redenção ela não é paga a Satanás. Jesus não pagou o preço a Satanás. Não. Ele se entregou. Ele se fez pecado por nós para que diante de Deus fôssemos feitos justiça, fôssemos declarados justos. Vamos falar sobre isso no tópico de número 2. O preço foi pago e o valor foi o precioso sangue de Jesus. Ele pagou a nossa dívida e nos resgatou da escravidão do pecado para que vivêssemos uma vida inteiramente dedicada a Deus, em obediência à sua palavra e na prática de boas obras. Jesus não pagou o preço da nossa dívida para que vivêssemos de qualquer maneira depois que fomos alcançados pela salvação. Não. Jesus nos mostra que há um caminho a ser trilhado. O caminho da santificação. Os elementos da nossa salvação passam por justificação, regeneração e santificação. E esse processo todo é possível por meio da redenção, do resgate feito por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os objetivos da lição são, em primeiro lugar, apresentar o contexto da primeira carta de Pedro. Irmão Murilo, se o objetivo da lição é falar sobre o contexto da primeira carta de Pedro, por que é que Paulo, ou melhor dizendo, por que é que o autor da lição utiliza um texto de Paulo como texto principal? Lembre-se, o objetivo da lição principal, maior do que esses que estão aqui elencados, é falar sobre santidade. E para discorrer sobre esse tema, o autor da lição faz uso de várias referências, não só do Novo, mas também do Antigo Testamento. A lição, ela tem característica temática, ela não é expositiva. Não estamos aqui expondo um livro da Bíblia ou um texto da Bíblia em específico. Estamos trabalhando um tema. E trabalhando esse tema, estamos lidando com ele de forma temática. E para tanto, utilizamos várias referências bíblicas para clarificar o ensino bíblico a respeito do tema abordado, que no caso é a santificação. É o que o autor está propondo aqui falar, que agora nós somos libertos do pecado, temos condição de sermos livres para nos dedicarmos a Deus, que consequentemente é viver uma vida de santidade. Em segundo lugar, o objetivo de número 2, conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida. E em terceiro lugar, compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. O preço foi pago, mas há uma finalidade, há um propósito. Jesus não nos libertou para nos deixar à mercê. Ele nos deu um alvo, um objetivo, um caminho, e esse caminho é o da santidade. A introdução da lição, ela nos diz o seguinte: para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. Então vamos extrair algumas lições da primeira carta do apóstolo Pedro, a fim de mostrar qual deve ser o caminho da santidade, como se viver em santidade e como manter a vida de santidade. É interessante que o autor da lição utiliza uma expressão aqui que achei crucial, achei uma expressão chave para o entendimento da lição de número 5. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, para isso o cristão foi salvo. Manutenção. Qual é o sentido da palavra manutenção? O termo significa cuidado com a finalidade de conservação. Nossa vida de santidade deve ser cuidada, ela deve receber manutenção para a conservação. E a Bíblia nos ensina que esse cuidado deve ser diário e diligente. Um cuidado de forma zelosa, de forma atenciosa. Nós mantemos a santidade quando nos afastamos do pecado e nos alimentamos da palavra de Deus.
Mantemos a santidade à medida em que nos aproximamos de Cristo e nos tornamos semelhantes a Ele. Mantemos a vida de santidade quando entendemos quem somos em Cristo Jesus. E eu vou aprofundar esses pontos aqui agora levantados no tópico de número 2. Vamos à exposição do tópico de número 1, eu penso que até aqui está tudo tranquilo, eu penso que você esteja entendendo a exposição desta aula. Para quem explica, parece que há uma clareza muito grande, mas talvez não seja assim para quem ouve. E é por esse motivo que você, aluno da ferramenta EBD, pode interagir conosco na plataforma da ferramenta. Não leve dúvida para a sua classe. Estamos aqui à sua inteira disposição para servi-los. Amém? Vamos lá. O ponto de número 1 da nossa lição vai falar sobre os destinatários. No entanto, eu quero seguir um caminho diferente do pastor Natalino das Neves. Lógico que aqui na revista foi bem resumido por uma questão de espaço. Está excelente o conteúdo que ele postou aqui, que ele escreveu. Nós vamos retornar a esse conteúdo, mas algumas informações complementares são necessárias. Vamos pensar na primeira epístola que Pedro escreveu. Essa epístola é considerada católica. Não no sentido de ela ter origem no catolicismo romano, não no sentido de ela ser posse da igreja romana, mas no sentido de universalidade. A palavra católico significa universal. Essa epístola ela é considerada uma carta universal ou uma carta geral. Não há nenhuma evidência interna ou externa que nos leve a duvidar da autoria petrina. Pedro foi o autor desta epístola. E diferente das cartas paulinas, essa carta ela foi endereçada a um grupo maior de cristãos, espalhados por diversas regiões da Ásia Menor. Quais as diferenças das cartas de Paulo para essa epístola escrita por Pedro? As cartas de Paulo geralmente eram escritas de forma circunstancial para atender à necessidade de uma igreja local específica. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo escreveu aos Efésios, aos Romanos e assim por diante. Porém, Pedro escreve para um público maior, para um público geral. E é nesse sentido que as cartas ou as epístolas do Novo Testamento, consideradas gerais, são assim classificadas. Veja o público para o qual Pedro escreveu. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele está se identificando como o autor da carta, e ele está dizendo o seguinte: estou escrevendo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, né? Ponto aqui não é o sinal, não, o sinal não. Ponto, uma região na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Veja que há um público aqui muito grande, não é uma igreja específica, mas os crentes que estão espalhados nessa região. Ele tinha um propósito quando escreveu essa carta, e me parece que esse propósito está no capítulo 5, versículo de número 12. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Pedro fala sobre as doutrinas basilares da vida em Cristo e do Evangelho. E ele mostra que em tempos de dificuldades, os irmãos, a igreja, os salvos em Jesus não podem se afastar dessa graça, mas se apegarem a ela. Ele escreve com essa finalidade de firmar os irmãos na fé, a fim de que eles não se desviem ante as provações que estão enfrentando e enfrentarão. Provavelmente Pedro escreveu essa carta no ano 63 depois de Cristo. Há uma divergência entre os estudiosos concernente à datação. Então nós falamos de uma forma aproximada, em aproximadamente 63, já que de acordo com a tradição, Pedro foi martirizado no ano 64 sob a perseguição implacável do imperador Nero. Vocês são sabedores que no ano 17 de julho de 64 depois de Cristo, Nero, de uma forma louca, tocou fogo na cidade.
os seus súditos sabiam que ele tinha tocado fogo em Roma. E eles até acreditavam que Nero fez isso a fim de saciar o seu desejo de construir. Ele tinha um desejo incontrolável de construir, de empreender esse tipo de ação. E ele tinha que agora destruir para poder construir. Porém, isso não foi bem visto pelos romanos. E os romanos receberam essa atitude de Nero com um coração hostil. Os romanos estavam enraivecidos com o que Nero fez. Nero, ele sagazmente canalizou essa hostilidade em outra direção. O que foi que ele fez? Ele começou a espalhar um boato, que depois virou, entre aspas, uma verdade, de que os cristãos foram os responsáveis pelo incêndio. O povo já não gostava dos crentes porque eram contraculturais, pregavam contra os hábitos dos romanos, a vida imoral, a vida idólatra dos romanos, viviam de forma diferente, estavam associados aos judeus. Então, Nero juntou o útil ao agradável e culpou os cristãos. E nesse período, os cristãos começaram a ser perseguidos. Foram amarrados à pele de animais e soltos na rua para que cachorros selvagens os mordessem, foram pisoteados por bois, foram comidos por leões e queimados vivos nas muitas praças de Roma. Foi nesse período aqui que o apóstolo Pedro foi martirizado, que o apóstolo Paulo foi martirizado. E é nesse contexto de perseguição generalizada que Pedro escreve a sua primeira epístola. Ele escreve a esses irmãos, aos destinatários, aos peregrinos em Ponto, em Galácia, em Capadócia, na província da Ásia Menor e também em Bitínia. Qual é o propósito aqui de forma mais específica que levou o apóstolo a escrever essa carta? Lembra que eu citei aqui 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 12, mas me permita ser mais específico aqui, eu vou finalizar o primeiro tópico da lição com essa informação. Veja que o autor aqui, ele bem pontuou, né, que a perseguição vinha por parte dos romanos, dos judeus e da própria população. Mas veja aqui, como os cristãos a quem se dirige essa carta estavam sofrendo uma perseguição cada vez maior, e é o que dá a entender com a leitura de 1:6, 2:12, 19 ao 21, 3:9, 3 e 13 ao 18, capítulo 4, versículo 1, 12 ao 16 e o versículo de número 19. O propósito de Pedro era ensinar os seus leitores originais a viver uma vida vitoriosamente em meio a essa hostilidade, a essa perseguição, a essas tribulações que já haviam, que estavam passando e que se intensificaria. Então Pedro escreve aos irmãos dispersos, em primeiro lugar, com a finalidade de que eles não perdessem a esperança. Vocês não podem perder a esperança, vocês não podem ceder à dúvida, vocês não podem retroceder, vocês não podem voltar atrás, vocês precisam manter a esperança em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Pedro escreve também com a finalidade de que os irmãos não se amargurassem. Eles podiam dizer, estava tão bem quando eu estava lá no mundo e agora com Cristo, eu estou passando por esse tipo de prova, correndo risco de vida, vendo a minha família não tendo paz, é melhor desistir disso aqui. Não foi bom aceitar Jesus. Mas Pedro mostra que Jesus padeceu, que Jesus sofreu e ele é o nosso modelo. Ele sofreu e triunfou ante os sofrimentos. E nisso nós devemos olhar para ele. Em terceiro lugar, Pedro escreve aos seus irmãos com o intuito de que eles vivam em santidade neste tempo de perseguição. Porque os irmãos podiam pensar o seguinte: não vale a pena ser santo. Vamos voltar. Vamos ceder. Vamos abrir mão dos princípios, da palavra, do evangelho, para sermos iguais. A gente é o povo do amor. Deus é amor, vamos ceder. Vamos concordar. Pedro disse: não. Deus é santo e vocês devem ser santos. E em quarto lugar, Pedro escreve a eles a fim de que não percam a sua esperança na segunda vinda de Cristo Jesus. São as finalidades da primeira epístola de Pedro. O tópico de número 2 é um tópico esclarecedor. Ele diz o seguinte:
a santificação recebida na justificação deve ser mantida. E no primeiro parágrafo desse tópico aqui na revista, aparecem duas palavras que precisam ser entendidas e definidas. E elas são justificação e regeneração. Quando pensamos em salvação, nós devemos ter em mente algo que acontece antes da salvação, que é a convicção de pecado, o arrependimento e a confissão. A partir da confissão, provinda de um coração arrependido, o crente ele é salvo por meio da fé em Cristo Jesus. E o processo da salvação passa por justificação, regeneração e santificação. Irmão Murilo, essas palavras aí são difíceis de entender, mas deixe-me lhe ajudá-lo na compreensão delas. Na verdade, todo crente deveria saber de qual que significam essas palavras. Comecemos primeiro com a justificação. Justificação é uma expressão que aparece corriqueiramente na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação acontece por meio da fé. E essa doutrina que expõe a justificação está ligada ao início da salvação. Pela justificação, o pecador é declarado justo. Preste atenção, no momento em que aceitamos Jesus, fomos justificados. A justificação ela é instantânea e ela acontece uma única vez. Fomos justificados, declarados justos. A justiça de Cristo foi atribuída a nós e por essa razão somos vistos com bons olhos diante de Deus, por pior que tenha sido a nossa vida antes desse grande acontecimento. O Louis Berkhof, conhecido teólogo, diz que a justificação é um ato judicial, ou seja, aqui nós estamos falando do âmbito jurídico, é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as acusações, todas as penalidades, todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. O pecador não deve mais nada. Ele agora está sendo declarado justo. Não é que ele foi inocentado, ele foi descondenado. É um termo que ficou até famoso nos últimos dias, né? Não é que ele cumpriu a pena e a ficha ficou suja. Não, ele foi declarado justo. Como se ele nunca tivesse pecado, porque a justiça de Deus foi atribuída a ele. E as bênçãos que acompanham a justificação são inocência da culpa, paz com Deus e esperança futura. A justificação acontece no início do processo da salvação. E em seguida vem a regeneração. Irmão Murilo, o que é regeneração? Enquanto a justificação resolve o aspecto jurídico do pecador em relação a Deus, a regeneração trata da mudança de natureza do pecador. É uma mudança interior que ocorre. Strong define assim o termo regeneração. Strong foi um dos maiores teólogos sistemáticos do mundo. E ele diz, a regeneração ou o novo nascimento, veja como já ficou mais claro o termo regeneração, sempre que você pensar em regeneração, lembre-se de novo nascimento. São a mesma coisa. O novo nascimento é o lado divino da mudança do coração, que, visto do lado humano, chamamos de conversão. Veja, o pecador está indo em direção ao pecado, sempre em direção ao pecado, mas ele tem convicção do seu pecado, ele se arrepende, ele confessa Jesus, ele é justificado, e ao passo que ele é justificado, ele é regenerado, e quando ele é regenerado, ele faz isso. Ele estava indo na contramão, caminhando para distante de Deus, e agora ele se volta para Deus. Conversão. Ele não fala mais aquilo que falava antes, ele não pratica mais os mesmos atos. É uma mudança de rota. Mas no âmbito espiritual interno, a Bíblia chama isso de regeneração. Nascemos de novo. O nosso homem espiritual foi vivificado. O Gruden, que também é um teólogo sistemático muito relevante, ele diz que regeneração é o ato de Deus
em despertar a vida espiritual dentro de nós, trazendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. E olha os resultados da regeneração. Distinção das duas naturezas, porque no pecado nosso espírito estava morto. Agora que fomos vivificados, fica mais clara essa diferença entre o homem espiritual e a minha natureza carnal. Porque agora o conflito acontece. O homem espiritual está constantemente dizendo a natureza carnal e as suas concupiscências: não, não, não. Em segundo lugar, como resultado da regeneração, há um domínio sobre a carne. Em terceiro lugar, capacidade de vencer o mundo. Em quarto lugar, afastamento da vida pecaminosa. Em quinto lugar, o amor e o conhecimento de Deus agora são possíveis. E em sexto lugar, capacidade de obedecer à palavra de Deus. Quando a gente olha para esses termos assim, parece ser coisas complicadas, mas não são. A justificação e a regeneração produzem uma santificação posicional. É aquela santificação a partir do momento em que eu aceito Jesus. Veja, o ladrão na cruz, que aceitou Jesus ali nos últimos momentos de sua vida, ele não teve tempo de desenvolver a sua santificação, aquilo que chamamos de santificação progressiva. Ele morreu ali. Mas ele foi santificado em Cristo Jesus mediante o arrependimento. Ele foi justificado, ele foi declarado justo, ele foi regenerado, ele nasceu de novo e agora ele foi santificado no aspecto posicional. Então nós recebemos acesso à vida de santificação por meio da justificação e da regeneração. Agora, através desse novo nascimento, desse despertar do homem interior, nós podemos, em cooperação com o Espírito Santo, desenvolver a nossa santificação, amadurecendo a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. A pergunta é: como manter uma vida de santidade? A vida de santidade precisa ser mantida, a não ser que eu morra agora, mas se eu não morrer, eu preciso desenvolver, operar a minha salvação, e o operar da salvação é um crescimento nas coisas espirituais, e esse crescimento, ele aponta para uma vida de santidade. Como eu desenvolvo a minha santidade? Como eu mantenho a minha santidade? O apóstolo Pedro vai nos dar a resposta. Capítulo de número 2 até o capítulo de número... capítulo de número 2 até o capítulo, deixa-me ver aqui, até o capítulo número 2, versículo 1, até o versículo de número 10. Quando nós pensamos em manutenção, nós temos em mente que a manutenção da santidade ou da vida de santidade é ao mesmo tempo uma responsabilidade e um desafio. E é seguindo essas orientações de Pedro que teremos êxito com relação a essa manutenção. E Pedro, ele vai nos dar a primeira orientação. Ele vai dizer que, para mantermos a vida de santidade, devemos nos afastar do pecado. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandonem, despojem-se, joguem fora toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, viver em santidade e conservar a santidade vai exigir do crente um abandono das práticas pecaminosas. Pense em uma casa suja. Você passou um dia na casa, você juntou lixo no quarto, juntou lixo no banheiro, juntou lixo na cozinha, e você precisa manter a casa limpa. Para manter a casa limpa, você precisa jogar fora esse lixo. Você não pode deixar o lixo ali, porque ele vai feder, ele vai atrair mosca, ele vai criar bicho, ele vai deixar o ambiente sujo. Você tem que jogar o lixo fora, a fim de que a casa se mantenha limpa. Quando a gente pensa em manter uma vida de santidade, Pedro está dizendo: vocês devem jogar o lixo do pecado fora. Abandonem, despojem-se. E ele vai citar aqui alguns pecados que precisamos nos afastar. O primeiro deles é a maldade. E em hebraico o termo é eroá,
que significa maldade, perversidade de coração. E essa maldade aqui, dentro do contexto que Pedro escreveu, é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao próximo. Em segundo lugar, nós temos aqui o engano. E basicamente engano significa uma deturpação intencional da verdade, especialmente em assuntos morais e espirituais. E a palavra hebraica aqui é romar, e ela tem algumas implicações de deslealdade, traição, falsidade, ardil e sedução. E Pedro lista aqui vários outros pecados como hipocrisia, inveja e maledicência. Quer ser santo? Abandone o pecado. Tire essa roupa velha e jogue-a fora. A roupa do pecado precisa ser descartada. E em segundo lugar, Pedro nos dá mais uma orientação. Para mantermos uma vida de santidade, devemos nos alimentar da palavra. Olha o que diz a palavra, olha o que diz a Bíblia. Como crianças recém-nascidas, 1 de Pedro 2:2, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Pedro passa daquilo que devemos nos despojar, abandonar, para aquilo que devemos desejar. Você quer ser santo? Como a palavra, meu amigo. Viva o que a palavra diz, deseje a palavra, se alimente da palavra. E aí você vai viver em santidade, você vai manter a sua vida de santidade. Em terceiro lugar, Pedro nos diz que para mantermos uma vida de santidade, devemos nos aproximar de Jesus e nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Ele. É o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Como é que eu alcanço esse título ou esse patamar de sacerdócio santo? Me aproximando de Jesus. Alguém disse certa vez que todas as vezes que eu me afasto de Deus, automaticamente me aproximo do diabo. Então eu preciso me aproximar de Jesus, porque à medida em que eu vou me aproximando dele e tornando-me cada vez mais semelhante a ele, eu vou me aprofundando na vida de santidade. O segredo da santidade é a nossa comunhão com Cristo. E o Dr. Kistemarker, ele destaca que o ato de se aproximar de Jesus não é um ato de fé que acontece uma única vez, é algo diário. Todos os dias devo me aproximar dele. Em quarto lugar, Pedro nos orienta que, a fim de mantermos uma vida de santidade, precisamos entender quem somos em Cristo Jesus. Qual é a nossa identidade em Jesus? Porque a gente não é aquilo que o pecado nos diz que somos. A gente não é o adúltero, a gente não é o homicida, a gente não é o idólatra, a gente não é esse tipo de gente perversa que está mergulhada no pecado. Nossa verdadeira identidade não é aquela que o pecado ele tenta nos passar. Nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Somos povo de Deus. Pedro frisa isso no versículo 9 e 10 do capítulo 2. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Aleluia! Quer manter uma vida de santidade? Siga essas orientações que estão esboçadas no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. O tópico de número 3 nos diz: santidade que liberta. Isso aqui é o óbvio. Como é que eu posso dizer que sou santo se ainda estou preso às práticas do velho homem? Essas duas coisas, elas são autoexcludentes. Ou eu sou santo, ou eu estou entregue à escravidão do pecado. Pensa aqui comigo. Se Deus de fato nos libertou, agora nós somos livres para dizer não ao pecado.
agora somos livres para resistir o pecado. Alguma vez aqui e acolá podemos tropeçar, continuamos sendo falhos, a nossa natureza pecaminosa ainda reside dentro de nós, mas não somos dirigidos agora pela carne, porque quem nasceu de novo, quem foi liberto pelo poder de Deus, anda no Espírito. E quem anda em Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Se andamos em Espírito, evidentemente caminhamos em santidade, porque o Espírito é o Espírito Santo que nos santifica. O parágrafo 1 do tópico 3 diz: o preço do resgate pela liberdade em Cristo. Qual foi o preço do resgate? Pedro nos ensina, Pedro nos revela. Eu já expliquei aqui a vocês o que significa a expressão resgate e redenção. Olha o que é que Pedro diz sobre esse assunto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Redimidos aqui, redenção, resgatados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro fala de prata e ouro, que eram os metais mais preciosos daquela época, e ele diz assim, olha, a prata, o ouro, não podem fazer nada em relação à salvação de vocês. O preço é muito alto e está acima de todo o ouro e prata do mundo. Então, como é que a gente paga esse preço? Traduzindo para os nossos dias, o real, a libra, o euro, o dólar, o peso, nada, nem todas as moedas do mundo não seriam suficientes para pagar a nossa dívida. Então, como essa dívida deveria ser paga? O que sanaria essa dívida? Saudaria essa dívida? Pedro diz, o precioso sangue de Jesus. Aleluia! Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, seu único Filho, para que agora, por meio do seu sacrifício na cruz, sua morte e ressurreição, pudéssemos, aleluia, alcançar salvação, pudéssemos ser libertos do poder do pecado. O parágrafo de número 2 vai falar sobre o cristão é resgatado para ser livre. Você foi resgatado, você foi comprado por Jesus para ser livre e não para se tornar escravo de suas vontades. Ele diz isso, versículo de número 18, vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Viver sem propósito, viver pelos objetivos espúrios, viver por aquilo que é temporal. Pedro está dizendo aqui, vocês não vivem mais por um propósito efêmero. Jesus resgatou vocês, comprou vocês e mostrou a vocês um novo caminho que dá acesso aos céus. Nós agora vivemos em função da eternidade. E o parágrafo de número 3 do tópico 3 nos diz: a libertação plena se dará somente na glorificação. Vamos relembrar aqui algo que já falamos em aulas passadas. Quando pensamos no processo da santificação, nós temos em mente a santificação posicional, que é a santificação que advém como resultado da justificação e da regeneração, santificação posicional, santificação progressiva, que é a que precisamos desenvolver enquanto estivermos vivos aqui neste mundo, e a santificação final, que também damos o nome de glorificação. Essa santificação final está reservada ao dia escatológico, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade. Na santificação posicional, somos salvos da culpa do pecado. Na santificação progressiva, somos salvos do poder do pecado. E na santificação final, na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Mas Pedro está orientando os seus leitores que até que esse dia chegue, quando não estaremos mais sujeitos às tentações, aos ardis da nossa natureza pecaminosa, devemos desenvolver, devemos colocar em prática, devemos manter a nossa vida de santidade aqui e agora. Eu
achei muito bonito essa expressão do Hernandes Dias Lopes quando ele diz: o salvo olha para o passado e contempla a cruz. Os seus pecados foram cancelados. Olha para o futuro e contempla a graça que está sendo preparada na segunda vinda de Cristo. Na cruz fomos justificados e na segunda vinda seremos glorificados. E eu finalizo com as palavras de Warren Wiersbe. Diz ele: o cristão vive no tempo futuro. Como assim a gente está vivendo aqui agora? Como é que a gente vive no tempo futuro? Ele explica. Suas ações e decisões no presente são governadas por essa esperança futura. Por que eu vivo em santidade aqui? Por que eu digo não? Há muita coisa que a minha carne deseja. É porque eu estou pensando lá. É porque eu estou vivendo em função de lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Fomos libertos do pecado para vivermos para Deus, para nos dedicarmos a Ele. Agora, nós somos filhos. Nós somos amados, nós somos co-herdeiros de Cristo. E importa que Colossenses, ou melhor, Filipenses 1:27 se cumpra em nossa vida. Nada importa, ou não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vivam de forma digna do Evangelho. Fomos libertos, fomos resgatados para viver em santidade. Espero que a exposição desta aula tenha lhe esclarecido. Mais uma vez digo, não leve dúvida para a classe, porque o suporte aqui da ferramenta, o suporte da ferramenta EBD, eu estou pensando no pregador e a pregação também, né? O suporte da ferramenta EBD é atencioso e nós estamos ali à disposição para ajudar os alunos nas dúvidas que eles tiverem em relação ao assunto da lição em vigência, tá bom? Desejo a você um ótimo final de semana, uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.